Olá, meu nome é Miriam Vieira e juntamente das minhas colegas Thaisa Costa e Vanessa Ramos, irei apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso técnico em eletrotécnica, desenvolvido na Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt. O nome do nosso trabalho é Luva Automatizada para a Reabilitação Motora após AVC. Como orientação, temos a professora Giovana Mota e co-orientador o professor Kleber Marçal. A nossa estrutura de apresentação se dá pela uma introdução, referencial teórico, metodologia, cronograma e resultados esperados. Introdução. Temas da delimitação. Luva automatizada para auxiliar na reabilitação dos movimentos da mão do paciente com sequelas após o acidente vascular cerebral. Problema de pesquisa. É possível desenvolver uma luva automatizada que auxilia na reabilitação dos pacientes que obtiveram sequelas com a perda de mobilidade de sua mão após o AVC? Objetivo geral. Desenvolver uma luva automatizada que ajude o paciente a recuperar determinados movimentos da sua mão após o AVC. Objetivos específicos. Entender as dificuldades motoras de pessoas que ficam com sequelas após o AVC. Verificar os movimentos e estímulos que a luva deve proporcionar. Analisar os materiais que serão utilizados para a construção da luva. Verificar a programação do Arduino e funcionamento dos demais materiais. Justificativa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, o AVC é a doença que mais mata no Brasil e é a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofreram AVC não voltam para o trabalho e cerca de 50% ficam dependentes de outras pessoas no seu dia a dia. A luva automatizada entra como um tratamento fisioterápico para ajudar na mobilidade da mão do paciente com sequelas, estimulando movimentos de extensão da mão e alongamento dos dedos, possibilitando um tratamento domiciliar e de qualidade. Definição dos termos. De acordo com a Associação Ação AVC, existem dois tipos de acidente vascular cerebral. O mais comum é o isquêmico, onde o sangue é impedido de seguir o seu trajeto normal devido a uma obstrução ou redução do fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos. A forma hemorrágica é cerca de 15% dos casos e ocorre de maneira semelhante, porém pelo vazamento de sangue por fora das artérias. De acordo com Tales, o AVC é uma das doenças que causam muitas sequelas permanentes, que geram incapacidades funcionais e levam a problemas neurológicos, como paralisia total ou parcial de metade do corpo, hemiparesia e hemiplegia, além de comprometimentos no campo visual, sensorial e cognitivo. De Paula afirma que a paralisia e mudanças no padrão de ativação muscular, onde o grau de fraqueza varia entre completa incapacidade de atingir quaisquer contração visível e a geração de força prejudicada. Problemas de programação motora, pois o hemisfério esquerdo dominante é responsável por iniciar e executar movimentos voluntários. Assim, o paciente não será capaz de executar sequências complexas de movimentos. A espasticidade é uma das consequências mais evidentes do AVC e exerce efeito negativo na qualidade de vida e nas funções motoras do paciente, limitando o desempenho ocupacional. Em pesquisas realizadas, é possível comprovar que entre pacientes que sofreram AVC, provavelmente 20 a 40% deles serão afetados pela espasticidade, 3 meses a 12 meses da lesão. Dados apresentados pela doutora Mello, nós temos que o doente sobrevivente a um AVC pode apresentar múltiplos déficits definidos como neurológicos, motores, sensoriais, cognitivos e graus de incapacidades variáveis, desde quadros temporários até a dependência total. E após a ocorrência do acidente vascular cerebral, o programa de reabilitação ele deve ser iniciado o mais rápido possível. Normalmente ele é iniciado entre as 24 horas a 48 que o paciente já esteja clinicamente estável, contando com orientação e estruturação feitas focadas no paciente e orientado por objetivos, realizado por uma equipe multidisciplinar e pluriprofissional, sob a coordenação do médico fisiatra, de modo a minimizar os déficits, ou seja, as sequelas deixadas pelo AVC, e de modo que este indivíduo tenha autonomia e segurança para dar continuidade à sua vida. E é demonstrado através da evidência que os pacientes que iniciam o acompanhamento e integram a um programa multidisciplinar de reabilitação apresentam uma melhor evolução e recuperação funcional do que aquelas que não participam. E para a obtenção de um resultado significativamente positivo, o programa de reabilitação geralmente é iniciado ainda no internamento hospitalar. Sobre a eficácia do tratamento, ela vai depender
do tempo que o paciente demora para procurar o tratamento e também de outros fatores como a intensidade, frequência e duração do tratamento. Na operação de pacientes com sequelas pós-AVC, nós temos a neuroestimulação, e que ela é uma estimulação elétrica neuromuscular, que vem sendo muito utilizada há muito tempo na reabilitação desses pacientes. Essa técnica ela gera uma corrente elétrica, que quando aplicada sobre o músculo, induz a contração. E alguns estudos mostraram a redução da atrofia muscular, diminuição da espasticidade, aumento da força muscular e facilitação da recuperação do movimento quando utilizadas. Um dos materiais que serão utilizados no protótipo é o Arduino. É uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar. A placa Arduino são capazes de ler entradas, luz e transformar em um dedo ou em botão ou em uma mensagem, e a transformá-la em uma saída, ativando o motor, ligando um LED, publicando algo online. Pode comandar a placa enviando um conjunto de instruções para o microcontrolador da placa. Para fazer isso, basta você usar uma linguagem de programação. Materiais utilizados, temos também o potenciômetro, que são resistores de elevada precisão, com uma derivação que permite a variação do valor resistível pelo movimento de um eixo. E eles são utilizados nos equipamentos para permitir a mudança do regime de operação. O potenciômetro possui 3 terminais, ou pontas, que são controlados a partir de um eixo giratório, responsável por ajustar a resistência do dispositivo. O giroscópio é um sensor que mede a inclinação de um objeto em relação a um eixo, muito utilizado em braços robóticos para imitar a mobilidade que o braço humano tem. Até o presente momento foram utilizados modelos de pesquisa exploratória e bibliográfica. Consultemos profissionais da área da fisioterapia para entendermos melhor a viabilidade de um protótipo ser implementado para pacientes que perderam a mobilidade de sua mão após o derrame. Pesquisamos bastante na área da robótica também, lendo artigos e revistas e com professores que entendem de programação para entendermos melhor os materiais que podem ser utilizados para atender o objetivo do nosso protótipo. A próxima etapa da pesquisa conta com a testagem desses materiais que foram citados para o desenvolvimento do protótipo e verificar se eles atenderão à proposta. Com o auxílio de um fisioterapeuta, pretende-se analisar o tempo de uso e a frequência com que o paciente deverá utilizar a luva para que ele consiga ter a sua reabilitação total da mão. Serão realizadas também entrevistas diretamente com pacientes que ficaram com esse tipo de sequela após o AVC para adequarmos a luva ao público-alvo, o maior público que é afetado. Este é o nosso cronograma. No mês de março foi feita a escolha do tema, sua delimitação, problema de pesquisa e trabalhado nos objetivos gerais e específicos. No mês de maio, junho e julho foi desenvolvido o referencial teórico. Em agosto foi feita a descrição da metodologia. Em setembro foram feitas as considerações finais, outubro a entrega do projeto e novembro a Expo-Schmidt. Esperamos com esse trabalho contribuir na recuperação de pacientes que ficaram com sequela na sua mão, como dificuldade de abertura, rotacionar o seu punho ou em movimento de extensão de seus dedos após o AVC, utilizando de exercícios que devolvam a mobilidade da sua mão, possibilitando a realização dos mesmos em um ambiente domiciliar. Após a montagem da luva, espera-se que ela execute esses exercícios com êxito, para que, com a avaliação de um fisioterapeuta, seja determinada uma rotina de reabilitação para este paciente. Essas são algumas de nossas referências. Obrigada pelo seu tempo e sua atenção.